Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à 14ª live Restaurando a Identidade. É isso mesmo, se por acaso você está chegando agora pela primeira vez nessa live, sabe que no nosso canal existem muitos materiais e muitas lives super interessantes com assuntos assim tremendos. E se você tem nos acompanhado, parabéns, porque eu tenho certeza que você está aprendendo muito nessas segundas-feiras. Como é que está na sua cidade? Muito frio? Manda um alôzinho pra gente, de onde que você está assistindo esta live. Eu já estou sabendo que a galera do Rio Grande do Sul, de Pelotas, do distrito de Alexandre, no Paraná, vocês já estão ligadinhos aqui com a gente. O conteúdo hoje vai ser sensacional. Pastor Ariel, meu amigo de trabalho, de ministério, hoje o assunto com certeza vai ser muito interessante. Hoje a gente vai falar a respeito da homossexualidade com princípios baseados na Bíblia. Agora, é o seguinte, né, Ariel? A gente não quer, tipo assim, começar em 1 hora, simplesmente terminar, dar o ponto final sobre esse assunto. A gente, na verdade, quer levantar esse assunto para que as pessoas possam pesquisar mais, possam, inclusive, entenderem o que a Igreja Adventista pensa a respeito desse assunto. É isso mesmo? Perfeito, perfeito. Olha, tá muito legal todas as nossas lives. Vale a pena a galera maratonar. Tem gente maratonando tanta coisa ruim aí, né? Então, nesses dias frios aí, escolha aprender sobre salvação. As 14 lives valem a pena. E eu saliento as últimas 3 que a gente teve, são 2 sobre a autoridade da Bíblia, para a gente estabelecer, ou seja, essa série começou agora, nas últimas 3, essa é a 4ª, ela está deixando claro o seguinte: não é a minha opinião, não é a opinião do pastor Elmar, é a opinião da Bíblia, né? Jeremias 17:9 fala assim: enganoso é o coração do homem. Então a gente está reconhecendo aqui que não dá para confiar no próprio coração. Então, num mundo sem verdades absolutas, complicado aí e tal, o coração engana a gente. O que a Bíblia diz sobre o assunto? E hoje, então, não vamos esgotar o assunto, mas vamos começar, então, a falar sobre esse assunto importante, vendo que a Bíblia apresenta. Acho que a gente pode salientar, né, Marque? A gente não está contra aqui o livre-arbítrio que Deus deu, cada um tem sua escolha. Todas as pessoas, independente do comportamento, merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Você que já entrou bravo aí, quer comentar e dar dislike, fica à vontade, mas segura o tchan aí, porque hoje, então, a gente vai ouvir a opinião da Bíblia e eu acho que vai ser uma bênção. A gente chamou os especialistas, né, Pastor Elmar? Pastor Elmar é especialista em jovens. Eu sou especialista em desbravadores, né? Pastor Elmar é especialista nos dois, jovens bravadores. E a gente chamou especialistas para esse assunto aí, vai ser uma bênção. Vamos Com buscar, nesse certeza. momento, a Deus em oração para a gente começar, Pastor Elmar? Vamos lá, então. Pai querido, obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui, ao vivo, chegando a lares de pessoas e abrindo a tua palavra. Queremos, ó Pai, que o mesmo Espírito Santo que esteve com os profetas que escreveram, esteja conosco aqui, com nossos palestrantes e com quem ouvirá esse conteúdo. Isso pedimos por Jesus. Amém. Amém. Ariel, só lembrando mais uma vez, né, que o nosso pessoal deve estar colocando agora alguns links aí no chat dos materiais que a Igreja Adventista já produziu como documentos, né, falando a respeito da homossexualidade e exatamente nessa linha que você está colocando, né, a aceitação das pessoas na nossa comunidade, da gente realmente ter esse sentimento cristão por todas as pessoas. O que nós vamos ter hoje aqui à noite é uma explicação a respeito desse assunto baseado na Bíblia. Então vamos fazer o seguinte, tá na hora da gente curtir essa live, vamos lá, gente, vamos curtir bastante para que a gente possa chegar com esse conteúdo a mais pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e que tal você pegar esse link agora, colocar nos seus grupos de WhatsApp e coloca ali, gente, está começando aqui uma live super interessante com um material muito legal e acho que vai valer a pena, o pessoal depois vai agradecer porque você vai compartilhar esse conteúdo com as outras pessoas. Maravilha, maravilha. Ariel, olha só, Os hoje... links aqui, inclusive, falando dos links, Selmar, a gente pode colocar na descrição do vídeo, vai colocar nos comentários ali, mas tem aqui, por exemplo, sobre acolhimento, material muito bom. Tem aqui, ó, outra notícia bem legal aqui, sobre a postura mundial da igreja. Então, assim, na verdade, o assunto é amplo. Então, você que vai ficar com dúvidas, pode estudar mais aí na sequência com esses materiais que vão ser colocados aí, né? Muito bom, muito bom. Olha só, vamos conversar hoje, então, com dois amigos, dois pastores. O primeiro que vai conversar com a gente é o Eleazar Domini. Ele
tem um conteúdo muito legal, né, Ariel? Você gosta daquele conteúdo que ele coloca no canal dele do YouTube? Eu também, inclusive, acho que vale a pena a gente falar do canal dele, o Fala Sério Pastor, que tem, inclusive, outras palestras sobre esse assunto da homossexualidade. Ele fez o mestrado dele em cima do livro de Daniel, ele também deu aulas de exegese do Antigo Testamento, ele já lecionou também hebraico para várias turmas, e com certeza ele vai agregar muito. Olha só como é que vai funcionar hoje, Ariel. O pastor Eleazar Domini vai explicar alguns dos versículos envolvendo este assunto no Antigo Testamento. Perfeito. E o pastor Isaac, que ele é professor de teologia no IAP, doutor no Novo Testamento, ele vai explicar alguns textos que têm a ver com a homossexualidade no Novo Testamento. E a galera, enquanto estiver aí ouvindo, bateu aquela dúvida, gente, coloca aí as perguntas, porque no final a gente vai voltar para poder responder algumas perguntas. Eu tenho certeza que aqueles que estiverem com bom espírito, com vontade de aprender, com certeza vão aprender bastante na live de hoje, beleza? Então, obrigado, pastor Isaac, obrigado, Dominic, porque vocês estão aqui com a gente, e com certeza... livro não falta para vocês, né, moçada? Ali, ó que beleza. Ariel, cadê? Onde é que estão seus livros, Ariel? Ariel? Reclamação aqui, pelo seguinte, onde é que estão seus livros? Que há um preconceito para comigo aqui, né? Me sinto aí discriminado, porque o Elmar, ele tá com um pouquinho de livro, né? Ele merece mesmo, né? O pastor Domini, o pastor Isaac, ele, virado em livro, meu aqui não tem nada atrás aqui, é quase celestial aqui, né? Eu sinto agora como se eu nunca tivesse lido nenhum livro na vida. Muito bom, muito bom. O canal Fala Sério Pastor vale muito a pena, sou inscrito, sou fã de carteirinha, e vale a pena, curte o nosso aqui, segue, vale a pena curtir o canal dele lá e seguir, porque são ótimos conteúdos, e tem um detalhe, o pastor Domini tem a capacidade de colocar os assuntos de forma complexa, bem explicada, mas de forma simples, acessível a todos, então vale muito a pena. E hoje vai ser muito bom também, pela graça de Deus. Muito bom. Então, Eleazar Domini, pastor, olha aqui, já estou com a minha caneta aqui, já estou com os meus papéis. Pode falar, que Deus lhe abençoe, e vamos estar aqui preparados para poder aprender mais a respeito desse assunto no Antigo Testamento. Daqui a pouco a gente volta, gente. Amém, amém. Muito obrigado, excelências. Eu fico feliz, agradecido pelo convite feito aí pelo pastor Elmar Bosch, pastor Ariel. Muito obrigado. É bom estar aqui com vocês. Uma boa noite também para o pastor Isaac Malheiros. Me sinto muito feliz em poder compartilhar deste tema, que realmente é um tema bastante relevante, tem estado em voga, né, em alta nos últimos dias aí, e a gente vai então fazer uma análise, como o pastor Elmar já falou, bem reduzida. A gente só vai aqui levantar a curiosidade mesmo, a sua curiosidade, despertar a sua curiosidade no tema, porque é um assunto muito amplo para a gente cumprir num pequeno tempo. Então, nós vamos já começar falando então sobre a homossexualidade no Antigo Testamento. Nós somos criacionistas. Nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus e acreditamos que aquilo que encontra-se na Bíblia, que foi revelado na Bíblia, é a expressão da vontade de Deus para nós. Nós acreditamos também no método gramático histórico de interpretação da Bíblia, ou seja, nós não acreditamos que algumas partes da Bíblia são lendas, que elas são mitológicas e que deveriam, portanto, ser descartadas. Não. Nós acreditamos que a Bíblia ela tem um gênero literário, aliás, ela tem vários gêneros literários dentro dela, mas nenhuma parte da Bíblia seria uma lenda ou uma mitologia que a gente deveria descartar. E por que eu já começo a minha fala falando disso? Porque algumas pessoas têm estudado o livro de Gênesis, principalmente dos capítulos 1 a 11, e têm interpretado os capítulos 1 a 11 de Gênesis como algo mitológico, uma história assim, inventada, para trazer a origem de todas as coisas. Era comum os povos antigos falarem sobre a origem do universo, a origem do homem, dos animais, e a Bíblia resolveu, algum escritor bíblico resolveu também trazer uma historinha, que não é necessariamente verdade, segundo estas pessoas pensam, seria uma mitologia, só para um faz de contas. Nós não acreditamos nisso.
Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que o que está relatado em Gênesis, nos capítulos iniciais, ocorreu. As coisas que são relatadas aqui, elas ocorreram. Nós acreditamos numa criação literal de 7 dias. Nós acreditamos que, de fato, Deus fez o homem e a mulher. Deus os criou à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem do pó da terra, retirou a mulher da costela do homem, para lhe ser como uma auxiliadora que estivesse ao seu lado, não inferior, não acima, alguém que estivesse ali ao seu lado. E eu já gostaria que colocasse aí para nós o nosso slide. Nós vamos apresentar, então, este tema dentro da palavra do Senhor. Pode passar, a gente vai falar já no livro de Gênesis. E no livro de Gênesis, eu queria convidar você que está com a sua Bíblia, abra aí no capítulo 2 e o verso 24. Capítulo 2, o verso 24 diz assim: portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Eu acho muito interessante essa passagem, porque nos primeiros capítulos de Gênesis nós temos algumas universalidades, né? Nós, adventistas, acreditamos, por exemplo, que Deus ele separa um dia dentre os 7 da criação, e ele, neste dia, ele abençoa, ele santifica, é algo universal. Nós acreditamos também que Deus, ele, quando deu a mulher ali para ser a esposa de Adão, ele estava estabelecendo ali algo universal. Porque eu sei disso, porque o texto diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe. Ora, Adão não tinha pai nem mãe, então eu só posso entender que esse texto seria uma referência para o futuro. É Deus falando: olha, o homem vai deixar o pai e a mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E está aqui o propósito de Deus, o desígnio de Deus, a vontade de Deus para o ser humano. Então, no Gênesis nós temos já algumas universalidades, algumas coisas que são extremamente importantes e que permanecem até hoje. A vontade expressa de Deus ali, naquele momento inicial do planeta Terra, na criação, quando ele dá o sábado, quando ele dá o casamento, tudo isso ainda permanece. São elementos importantíssimos estabelecidos por Deus. Então, logo no Gênesis, de cara, a gente já percebe ali o ideal de Deus, que é repetido por Cristo. Porque alguém poderia dizer assim: não, essa história aí, isso aí de Gênesis, não, nada a ver, isso aí é apenas um mito. Jesus, quando faz referência a homem e mulher, e a Gênesis, ele não trata como um mito. Quando Jesus olha para o livro de Gênesis, como é que ele fala? Jesus diz assim: olha, não foi assim desde o princípio, quando Deus fez o homem e a mulher. Ou seja, o reconhecimento de Cristo primeiro, que Gênesis é uma literatura, realmente é um texto literal, não é um texto mitológico. E segundo, que o propósito de Deus ao criar o homem e a mulher permanecem. Né? Esse propósito permanece. Por quê? Porque Jesus cita homem e mulher. Não foi assim desde o princípio. Deus criou o homem e a mulher. Então, em Gênesis, a gente já tem, logo no início, esta noção, esta criação de Deus. Homem, mulher. Avançando aí no nosso slide, nós chegamos a uma outra passagem muito interessante e que é bastante questionada, que é a história de Sodoma e Gomorra. Nós temos ali, você conhece, nós não vamos detalhar, não vamos ler o texto, porque você sabe, 2 anjos foram enviados para aquele local e eles foram visitados pelos habitantes da cidade que queriam manter relações homossexuais com eles. Bom, Deus puniu aquela cidade e algumas pessoas querem tirar todo o elemento sexual da cidade de Sodoma e Gomorra para então inferir que a cidade foi destruída por qualquer motivo, menos por este. E é claro, a gente vai ver quais são os textos utilizados, e o primeiro texto está em Ezequiel, pode passar aqui o slide, Ezequiel, no capítulo 16, nós vamos ler esse texto e o verso 49. Primeiro, o verso 49, depois a gente lê o verso 50. Ezequiel, o capítulo 16 e o verso 49 diz o seguinte: 16:49. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E as pessoas param aqui e dizem: viu aí?
a causa da destruição de Sodoma e Gomorra? Então eles eram soberbos, eles não alimentavam o órfão e a viúva, eles não ajudavam as pessoas, então por isso eles foram destruídos. É verdade que Deus destruiu as duas cidades, na verdade 4, né? Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Estas cidades elas foram destruídas por uma série de fatores. Nós não podemos dizer que foi o único fator que levou à destruição destas cidades, e com toda a segurança, a soberba, como diz aqui no verso 46, não é? A soberba, a falta de amor para com, verso 49, perdão, a falta de amor para com o próximo, a abundância de ociosidade, o não ajudar aquele que estava necessitado, são fatores que contribuíram, aliás, para a destruição de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Mas as pessoas parecem esquecer-se do verso 50. E o verso 50 diz o seguinte: e ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. Peraí. Então, Sodoma e Gomorra não apenas esforçou-se contra o órfão e a viúva, o necessitado, eles não ajudaram, eles também eram soberbos, mas também praticaram abominação. Esta palavra, abominação, no hebraico, é a palavra toevá, que está aparecendo aí para você na tela em vermelho. Esta é a palavra toevá. Significa abominação. Curiosamente, esta palavra vai aparecer em Levítico capítulo 18, verso 22, que diz: com varão não te deitarás com outro varão, como se fosse mulher. Abominação, toevá, é. E aí, para confirmar, porque alguém poderia trazer a seguinte inferência: mas abominação poderia ser, por exemplo, idolatria, poderia ser outras coisas que a Bíblia chama de abominação, é verdade. Mas para que nós fechássemos o assunto entendendo que essa expressão toevá pode sim ser uma clara evidência da promiscuidade sexual, que não era apenas uma questão de adultério, não, envolvia todo tipo de imoralidade sexual, ok? Algo que estivesse fora dos parâmetros divinos, biblicamente, a gente vai perceber isso lá em Judas, quando a gente vê o verso 7 do livro de Judas, a gente vai perceber que sim, a questão sexual estaria envolvida na questão da destruição de Sodoma e Gomorra, como diz aqui o verso. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aquelas, e ido após outra carne, e aqui as suas paixões, algumas versões falam, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sabe o que é interessante? É que adultério, bestialidade, incesto e outras práticas que são condenadas no livro de Levítico não são chamadas abominação. Eu não sei se você sabia disso, mas pegue o livro de Levítico e de todas as práticas relacionadas à área sexual, a única que Deus diz toevá é a prática da homossexualidade. E a gente vai ver isso agora quando nós formos falar então do livro de Levítico. Pode passar o slide? Nós vamos então fazer uma análise do livro de Levítico, pode passar, o capítulo 18 e o verso 22. Levítico, capítulo 18 e o verso 22. Aqui diz assim: com varão não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é, toevá é. E esta expressão ela ocorre num contexto, como está escrito aí, mais amplo, que trata das relações sexuais proibidas. E que tipo de relações são essas, pastor? Pode passar. São as relações, como eu já mencionei, incestuosas, Levítico capítulo 18, versos 6 a 18. As relações de adultério, de 18 e o verso 20. Sacrifícios de criança, você diz, mas o que isso tem a ver? Nas culturas orientais antigas, os cultos pagãos, onde se ofereciam crianças em sacrifício, eles eram regados de muita promiscuidade. Muita orgia. Era comum as práticas de orgias nestes cultos, em que também eram oferecidas crianças em sacrifícios a deuses como Quemos, Moloque e outros deuses aí antigos destas civilizações antigas. E também a bestialidade, a zoofilia, que era uma prática também condenada por Deus em Levítico capítulo 18, verso 23. E aí fica o questionamento.
Aí fica o questionamento. Algumas pessoas, elas chegam a dizer o seguinte, mas pastor, eu queria, na verdade, destacar dois pontos. O primeiro é quando a pessoa ela diz que o texto de Levítico ele é mal compreendido, ela vai geralmente em duas argumentações diferentes. A primeira é a seguinte: se você acredita, pastor, que o problema ali é a homossexualidade, então, neste caso, você tem que acatar tudo o que fala no livro de Levítico. Então, lá diz também que o homem não deve cortar as pontas da barba, nem os cabelos. Eu não vou ter tempo para explicar exegeticamente essas passagens, mas qualquer pessoa que fizer uma análise vai perceber que, exegeticamente, as relações sexuais, elas estão dentro de um bloco que permanecem até hoje. E você tem, por exemplo, o incesto, o adultério, não é? A questão da bestialidade. Todas estas práticas são condenáveis até hoje. E a homossexualidade, ela está dentro deste bloco, ela não é um item à parte. Então eu não preciso acatar todo o livro de Levítico, ou todas as nuances do livro, como deixar a barba crescer, por exemplo, para entender, para eu ser honesto exegeticamente. Algumas pessoas dizem, você não está sendo honesto exegeticamente. Não, a pessoa não saber fazer exegese para inferir que eu teria que trabalhar todos os pontos para então entender que a homossexualidade estaria dentro deste bloco, ok? Então a gente não precisa acatar todos os demais itens. O segundo aspecto é a questão dos resultados. Alguns dizem assim, se você ler Levítico capítulo 20 e o verso 13, quando o homem se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos fizeram toevá, abominação, certamente morrerão e o seu sangue será sobre eles. Tá vendo? Eles eram mortos. Aí a gente pergunta, você mata uma pessoa hoje porque ele praticou a questão da homossexualidade? Aí a gente diz não. Então, lógico que este assunto não é visto mais dessa maneira, portanto não é pecado. Calma aí. Esse aí é um outro tema que exigiria uma outra live para falar as punições de Deus e a pena capital, mas o adultério era punido com morte. A bestialidade era punida com morte. O homem deitar-se com a sua nora, que está nos versos imediatamente anterior e posterior, eram punidos com morte. Pergunto, você mata uma pessoa que comete adultério hoje? Não. Mas deixa de ser pecado? Não deixa. Então, ou seja, esse é um tipo de argumento que a gente não utiliza. Vamos passar para o próximo slide, e a gente já está caminhando aqui para o final. Eu tenho aqui no meu esse dicionário, você pode depois consultar. O dicionário hebraico, ele traz a definição de toevá, não é? Que é a abominação, uma coisa repulsiva, detestável, uma coisa ofensiva. E é interessante observar, de todas as práticas sexuais, a única que Deus chama de toevá é a prática do homem deitar-se com outro homem, ou a prática da homossexualidade. Pode passar, nós vamos avançar para o último caso, que é o caso de Davi e Jonatas. E eu quero fazer apenas uma leitura, recomendando já este material, o livro A Bíblia e a Prática da Homossexualidade. Algumas pessoas dizem assim, Davi e Jonatas são um exemplo claro de um casal homossexual, ou pelo menos bissexual, porque Davi teve mulheres, não é? E eu queria ler rapidamente com vocês aqui, e a gente já encerra a nossa fala, 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 a 5, você pode ler em casa depois, e o verso 15 e também o verso 16, mas fala que Davi, quando terminou de falar com Saul, a sua alma ficou presa, não é? A alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E aí fala do amor dele, que era maior do que o amor de mulheres. E comentando esse texto, depois você pode adquirir esse livro e ler com calma, mas eu queria rapidamente trazer para vocês uma explicação bem interessante. Diz assim, olha, aqui o amor de Jonatas por Davi é retratado como parte de um amor muito maior que o do Israel por Davi. Sendo este caso de amor baseado no zelo de Davi por Yahvé, pelo Senhor Deus, e em sua grande habilidade militar no contexto de luta de vida e morte contra os filisteus. Em vez de reagir com ciúme, que é como seu pai fez, né, Saul, como Saul logo faria, Jonatas ofereceu sua total lealdade a Davi. Ao fazer uma aliança com Davi, ele adotou Davi na casa como família real. É como se ele estivesse dizendo, você agora faz parte da minha família. Na prática, Davi e Jonatas haviam se tornado parentes de sangue,
com todos os privilégios e obrigações mútuos que esse relacionamento implica. Os dois passaram a se relacionar como irmãos e não como um casal romântico. Isso é interessante. E você vai ver isso no próprio 2 Samuel, capítulo 1, verso 26, que Davi refere-se a ele como meu irmão Jonatas, e não meu namorado Jonatas. Meu irmão Jonatas. A menção ao fato de que a alma, Nefesh, de Jonatas estava presa à alma de Davi, não expressa um amor erótico, assim como as palavras de Judá e José, em Gênesis 44, verso 30 e 31, se Judá voltar a seu pai sem Benjamim, Jacó morrerá, porque a sua alma está presa à alma dele. Naquele episódio que José segura um dos filhos, aí diz, não, deixa Benjamim aqui. Ele disse, não, meu senhor, não deixe meu irmão aqui, porque a alma dele está presa. E ninguém entende que isso seria uma relação homossexual. A gente entende naturalmente que era um amor muito grande. O verbo cachar geralmente se refere a uma ligação de pessoas com fins políticos e não eróticos. Eu poderia dizer mais coisas, eu deixo aqui a indicação para que você possa ler, mas estes talvez são os principais textos aí do Antigo Testamento que falam sobre essa questão da prática da homossexualidade. Espero ter contribuído de alguma forma. Muito Deus abençoe bom. vocês. Fala sério, pastor. Realmente foi muito legal. Esse conteúdo que você assistiu aqui, galera, você tem próximo a isso no canal. Tem um vídeo que você fez, né, Dominic? 1h20 e pouco sobre isso, né? O pessoal pode ir lá para acompanhar. Então, vale muito a pena. Ó, a minha Bíblia aqui, ó, eu anotei um monte de coisa, até coloquei as letrinhas no hebraico também. Valeu muito a pena. Ó, mande as suas perguntas aí, se ficou alguma dúvida, alguma lacuna sobre o Antigo Testamento. O pastor Dominic volta no final para responder as perguntas. Obrigado, pastor Dominic. E agora a gente vai ter 15 minutos do Novo Testamento com o pastor Isaac. Vamos lá, então. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite aos pastores, aos amigos. Vamos direto ao texto, então. A gente vai ver 3 textos do Novo Testamento. Se puder compartilhar aí os slides. São 3 textos, o de Romanos, 1 Coríntios e 1 Timóteo. Isso. O primeiro texto está em Romanos 1, 22 a 23. Tem muita coisa escrita aí, mas pode passar, que eu vou destacar o que está bem no meio ali. Pode passar para o próximo. Esse texto, ele traz algumas declarações muito duras a respeito da prática da homossexualidade. Pode passar. Isso. Por causa disso, eu estou no verso 26, né? Por causa disso, Deus os entregou as paixões vergonhosas. Olha só, a adjetivação bíblica. Porque até as mulheres trocaram o modo natural. Volta um pouquinho, volta lá. Trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. E o verso 27, lá embaixo. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Eu quero destacar algumas coisas aí. Primeiro, pode deixar lá, volta lá. O texto chama de paixões vergonhosas, no verso 26, diz que é contrário à natureza, no final do verso 26. Outro detalhe, chama de erro no final do verso 27. Diz que é um abandono do contato natural, no começo do verso 27. E iguala homens e mulheres na prática do ato pecaminoso. A primeira expressão do verso 27, da mesma forma, significa mulheres e homens estão praticando o mesmo tipo de pecado. Agora sim, pode passar. Algumas pessoas fazem objeção, dizendo o seguinte, não, esse natural, essa natureza, contrária à natureza, é contrária à sua natureza, ou seja, você é heterossexual e vai fazer sexo homossexual, você está indo contra a sua natureza, e isso é pecado. Ou um homossexual que se engaja num relacionamento sexual com uma pessoa de outro sexo, ele está indo contra a natureza dele. Veja, pode passar o slide. Esse argumento, ele não se sustenta porque o texto não menciona a sua natureza individual. Isso não está no texto. Quando fala de natureza, é uma referência à natureza criada, à criação. Existem várias referências a Gênesis 1 e 2, nesse capítulo de Romanos. Segundo item, o texto afirma o contrário, que eles seguiram, sim, o desejo deles. E por isso Deus os entregou à impureza. Então, a história de que, não, o problema é você hétero praticar sexo homossexual, esse argumento não se sustenta.
diante do texto. Nada disso está no texto. Terceiro item, o padrão é a criação, como eu mencionei. Não é a natureza individual de cada pessoa. Veja só, destaquei em vermelho vários ecos da criação. Criação do mundo, as coisas criadas, imagem e semelhança, o palavreado ali de Gênesis, da criação do ser humano. Menciona aves, quadrúpedes, répteis, igualzinho Gênesis, inclusive palavras gregas muito semelhantes à versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Pode passar para o próximo. Seria um problema muito grande se a natureza humana fosse o padrão. Concorda comigo? Porque em Romanos, na teologia de Paulo, a natureza humana não pode ser padrão de nada. Porque nós somos escravos do pecado, todos pecaram, todos somos alvos da ira de Deus, condenados, e a gente é condenado a obedecer como escravos aos desejos da carne. O mal habita em nós. Então, colocar nesse texto a natureza humana como um padrão para aquilo que deve ser praticado é um erro. Pode passar. Um quinto item a respeito desse texto de Romanos tem a ver com a palavra natural. No livro de Romanos, o natural é aquilo que foi... É o design original de Deus. Deus fez daquele jeito, antes do pecado. É importante destacar, porque heterossexuais, quando ouvem um discurso como esse, eles ficam bem tranquilos, né? Bom, eu não tenho esse pecado, então eu sou melhor do que os homossexuais, porque... Não, amigo. Você também tem pecados, mesmo sendo um heterossexual. A nossa heterossexualidade, forjada numa sociedade está embebida de pornografia, de sexismo, de violência, a gente tem um dever de casa para fazer também, ok? Então, fechando parênteses, em Romanos, o que não é natural é enxerto. Isso está no capítulo 11, quando ele usa essa ilustração da oliveira. Então, contrário à natureza é contrário àquilo que Deus designou originalmente. Sexto item, o texto fala do sexo natural como algo praticado entre macho e fêmea. As duas palavras gregas literalmente são macho e fêmea. Em português a gente usa homem e mulher, pode ser também, mas elas têm essa ênfase, certo? Os homens, né, o macho, deixa o contato natural da mulher, a fêmea, e aí eles se inflamam mutuamente em sua sensualidade, e o texto chama isso de erro. Pode passar para o próximo. Além disso, existe uma objeção que diz assim, bom, o problema, então, é fazer sexo homossexual no culto idólatra. Então, lá na cidade de Corinto, uma cidade famosa pela pederastia, pela prostituição, tinha lá o templo de Afrodite, e então o erro é ir no templo e fazer sexo ali em honra aos deuses. Não, o texto é amplo. O texto não fala disso. Em parte alguma, esse texto diz que é um erro fazer sexo no culto idólatra. Não. O texto, ele é genérico. É uma revelação geral da ira de Deus. Toda impiedade. Ele cita os homens, não só os homens da cidade de Corinto. Aliás, eu estou falando Corinto, mas esse texto é de Romanos, né, da cidade de Roma. Corinto é o próximo texto. Segundo item, o texto menciona vários pecados e não os associa apenas ao culto idólatra. Então você tem ali um monte de coisa: impiedade, perversão, a desonra do corpo, a injustiça, malícia, avareza, maldade. Imagina, por que você vai pensar apenas a prática homossexual e vincular essa prática ao culto idólatra e não vai fazer isso com os outros pecados mencionados nessa lista? É a mesma lista. Alguém poderia dizer, bom, então, ter soberba, ou presunção, ou inveja, ou roubar, ou mentir, é só errado num templo pagão. Esse argumento também não se sustenta. Pode passar. Um outro detalhe que eu quero destacar é que muita gente fala assim, bom, o problema aí é que o sexo, ele não é natural, ele não é fruto do amor, ele não é fruto... Ele é um sexo formal, é um sexo artificial. Veja, o texto não diz isso também. Ele diz, Deus os entregou a paixões vergonhosas, paixões. E ali no texto, não está citado aí, mas diz que eles se inflamaram mutuamente, havia desejo mútuo. Pode passar no próximo slide, eu acho que tem essa citação.
Havia um desejo mútuo. Não era uma simples formalidade. Ninguém estava só cumprindo uma tabela ali, tá certo? Pode passar no próximo slide. Uma outra objeção que o pessoal faz, aliás, pode passar mais dois aí, eu vou pular alguns argumentos. Pode passar. Para mim não está passando aqui. Existe uma outra objeção que fala que o problema era o abuso sexual. Também não se sustenta porque o texto fala que eles se inflamavam de paixão uns pelos outros. Não era só uma parte que queria, as duas partes queriam. A palavrinha é alelos. Pode voltar aí, eu estou um slide antes. A palavrinha alelo significa os dois querem. Há um eco aqui do texto que o pastor Eleazar citou, Levítico 20, onde as duas pessoas apanhadas no ato homossexual eram punidas igualmente. Não importa se é o ativo ou o passivo, o erro é o mesmo. E se as duas pessoas eram punidas, isso significa que as duas pessoas queriam praticar isso, certo? Eu quero agora passar para o texto de 1 Coríntios 6. Se puder voltar aí o slide, eu estou em 1 Coríntios 6, que é o segundo texto. Esse é um texto muito usado, pode voltar até chegar em 1 Coríntios 6, 9. Ele está antes dessas imagens aí. Ele diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, a palavra é pornoi, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos, malakoi, ou ativos, arsenokoitai, nem ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Veja que texto sério, meus irmãos. Não herdarão o reino de Deus. A juventude gosta muito de falar do reino de Deus hoje, né? E glória a Deus por isso. O reino, a gente precisa sinalizar o reino, meu jovem. Sim, precisamos sinalizar o reino. Mas lembre-se, o reino tem um rei. Quem dita as ordens do reino é o rei. Nós não fomos convidados para participar de um reino sem um rei. O reino de Deus é uma mesa onde cabem todos, sim, mas a Bíblia também menciona a mesa dos demônios. Isso está na sua Bíblia. E esse texto ele é pesado porque ele diz que essas pessoas que praticam tais coisas, elas podem ficar de fora do reino de Deus. Olha que seriedade. É muito sério isso. E aí eu quero trazer rapidamente o significado dessas duas palavras, malakoi e arsenokoitai. O que elas significam? Eu já quero admitir que essa versão não é muito boa, homossexuais passivos e ativos, já é uma interpretação correta, mas as palavras não significam literalmente isso. A interpretação está correta, mas linguisticamente o significado é um pouco diferente. Pode passar aí rapidamente agora. Eu vou mostrar para você o que alguns dicionários dizem. Pode ir passando aí. Eu trouxe aí 3 ou 4 dicionários, os melhores que eu tenho, e todos eles afirmam o seguinte: malakos é o parceiro masculino passivo na relação homossexual. Veja só, todos esses dicionários a respeito de malakos dizem isso. Coloca o Freiberg, o próximo aí. Ele diz a mesma coisa. No mau sentido, são homens efeminados, pouco masculinos, ou era um homem ou menino que submete o seu corpo à lascívia homossexual. Então, você vai ver muita gente fazendo exegese criativa, tentando dizer que essa palavra tem outros significados, que é gente frouxa. A teologia queer, veja, uma palavrinha nova para você. A teologia queer, Q-U-E-E-R, é a teologia, uma teologia contemporânea que abarca a teologia gay, a teologia lésbica. É academicamente algo que tem adquirido relevância, muito respeito, mas eles fazem exegeses bem criativas, usando essas palavras. Então, malakos, por exemplo, é só o sujeito que não tem firmeza de caráter, é um sujeito frouxo, que não mantém as suas convicções. Não, os dicionários eles são unânimes. Nesse texto e em vários outros da literatura grega, o sentido é o homossexual, especialmente o passivo. A outra palavra, pode passar, é arsenokoitai. No singular, arsenokoites. E todos os dicionários também, que eu vou mostrar para você, pode ir passando aí. Ele diz que é o parceiro masculino,
né? Aquele que seria o ativo da relação, em contraste com o malakos, e essas duas palavras juntas têm esse significado. Eu já estou lá no arsenokoites, pode passar, isso, passa mais. É o homem adulto que pratica relações sexuais com outro homem adulto, ou um menino. E aí as Bíblias mais antigas, elas traziam outras palavras, né? Catamito, sodomita, pederasta. Ao longo do tempo, as palavras vão mudando de significado, mas o sentido basicamente é aquele que pratica o sexo homossexual. A origem dessa palavra, ela vem lá da Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Lá em Levítico 18, o texto que o pastor Eleazar explicou, nós temos essas duas palavras, arsenos e koiten. Arsenos é o homem, né, o macho, e koiten é a cama, é uma forma figurada de se referir ao ato sexual. Então, é o homem que vai para a cama com outro homem, é o homem que se deita com outro homem. Então, o apóstolo Paulo ele criou uma expressão juntando essas duas palavras, arseno e koiten, arsenokoites, que é o homem que pratica sexo com outro homem. E aí está a origem dessa palavra. Pode passar aí. Além disso, nós temos na estrutura de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, obviamente que o assunto é pecado sexual. Não tem como negar. No capítulo 5, ele fala do incesto. O homem que estava tendo uma relação com a sua própria madrasta, e Paulo fala, entreguem esse sujeito a Satanás. Disciplinem esse homem. De onde ele tirou a ideia de que isso é errado? Da cabeça dele? Não. Do Antigo Testamento. O código moral, Levítico 18 é uma lei moral. Isso está lá, o incesto está proibido. No capítulo 5 ele faz isso. No capítulo 6 é o texto que nós estamos lendo, pecados sexuais, além de outros pecados, né? E no capítulo 7 ele fala do casamento. Aí a abordagem é positiva. Aí ele fala do relacionamento entre marido e mulher de uma forma positiva, ou seja, não façam isso, não façam isso. Capítulo 7, façam isso. Ok? Essa é a estrutura de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Pode passar um pouquinho aí. Em Coríntios também, o padrão de Paulo é a criação. Ele menciona, pode passar o próximo slide, ele menciona que os dois terão uma só carne. No capítulo 6 ele fala da prostituição. Olha, você que faz sexo com uma prostituta se torna uma só carne com ela. Por quê? Está escrito, os dois serão uma só carne. Certo? Volta um pouquinho aí. Eu estou no slide anterior. De onde ele tirou isso? Gênesis 2, 24. Então, Paulo está com Gênesis na cabeça. Gente, deixa eu te fazer dar uma dica para você. Se você vai conversar com alguém sobre isso, não comece em 1 Coríntios 6, não comece em Levítico 18, não comece na história de Sodoma. Faça como o pastor Eleazar fez. Comece pelo começo. O primeiro texto sobre sexualidade na Bíblia, Gênesis. Gênesis 1 e 2. Aí está o começo de tudo. Coloque a sua âncora lá. Casamento, biblicamente, é uma união sexual, inclusive, entre um homem e uma mulher. É heterossexual monogâmico. E qualquer prática sexual fora disso é pecado. Um jovem heterossexual que faz sexo com a sua namorada está em pecado. Deixa eu abrir outro parêntese. A prática homossexual não é o pior pecado do mundo. Não é um super pecado. No sentido de que, não, se um jovem e uma jovem heterossexuais fazem sexo, é um pecado, mas pelo menos não, é pecado igual. Qualquer coisa fora de um casamento, como definido na Bíblia, é considerado pecado, ok? Pode passar aí. A cereja do bolo do texto de Coríntios é que o pecado pode ser vencido. O próximo slide diz isso. Ele diz que alguns de vocês eram assim, ou seja, eram malakoi e arsenokoitai. Eram homossexuais que praticavam o sexo. E 1 Coríntios 6:11 diz, alguns de vocês eram assim. Não são mais. Foram lavados, santificados, justificados em nome de Jesus e no Espírito do nosso Deus. Pastor, isso aí para usar uma expressão que ficou muito popular, é a cura gay? Eu não sei, meu irmão. Não sei. Pastor, isso significa que o homem que gostava de homem agora vai passar a gostar de mulher? Eu não sei, meu irmão. Eu não sei como funciona isso. E a gente tem acesso a vários relatos diferentes, experiências diferentes. A única coisa que eu posso garantir para você é que quem era e fazia não é mais e não faz mais.
há vitória, há possibilidade de vitória, sim, para você. E aí eu queria só encerrar, eu queria só citar, pastor Elmar, essa palavra aparece lá em 1 Timóteo também, eu queria só citar um argumento que muita gente usa, que é: Jesus nunca falou sobre isso. Jesus nunca falou sobre isso. Meus irmãos, a gente pode argumentar de uma forma melhor. Esse argumento, ele é ruim. Jesus não falou sobre um monte de coisa. Mas Jesus falou sobre esse pecado, incluindo esse pecado, na palavra porneia. Jesus falou sobre porneia e morreia. Imoralidade sexual de todos os tipos. É porneia. Tá certo? Ele falou sobre isso, sim. Então está incluído. E lá em Mateus 19, ao definir casamento, Jesus define, adivinha como? Gênesis 2. Não leste que no princípio o Criador fez homem e mulher, e ele usa 4 palavras, é macho, fêmea, homem e mulher, e qualquer coisa fora disso é pecado. A opção, eunuco, celibato, é a única opção que Jesus dá a quem não vai se engajar num casamento. Tá bom? Ô, Isaac, você leu minha mente aqui, porque a pergunta que eu ia fazer para você agora é exatamente sobre Mateus capítulo 19, que você acabou de responder, né? Só fazendo ali uma lembrança sobre essa parte, né? Você falou muito bem o fato de que a gente deve começar sempre esse assunto em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, né? Como a gente começou a nossa live. E Jesus, em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3, ele vem fazendo exatamente essa referência, né? Então, quando chega no versículo 12, ele fala dos eunucos. Alguns foram feitos, outros de repente nasceram, só que em nenhum momento ele dá assim uma brecha para falar: olha, lá no Éden era homem e mulher, e a partir de agora existe uma outra visão, né? Alguns querem dizer de que Jesus veio a essa terra e, tipo assim, ele acabou com o Antigo Testamento e a partir dele tudo se fez, né? Tudo na base do amor, e eu gostei muito daquela sua frase, como é que é? O reino de Deus tem um rei, né? Repete isso, você lembra? Só isso aí valeu a live, só isso aí valeu a live. Vamos convidar o pastor Douglas para entrar junto com a gente, mas vou patentear. Repete a frase lá que vale a pena. O Ariel, não é minha. Não é tua? Mas repete que foi boa. Repete que foi boa. Vai publicar no Twitter como dele, hein? O reino de Deus tem um rei, e o rei dá as ordens. Ele estabelece os critérios. A mesa que ele chama todo mundo, a mesa é a dele. Ariel, se a frase não é dele, acho que é a minha, viu? Publica aí no Twitter, então, né? E coloca autor desconhecido Elmar Borges, né? Eleazar, você mostrou muito rapidamente o livro aquela hora, eu queria que você mostrasse novamente. Eu também quero fazer uma indicação aqui, olha. Eu li esse livro aqui recentemente e recomendo. Tá cortando para mim, que eu não sei se está para todo mundo. Faz análise desses textos que a gente acabou de falar, gastando um pouco mais de tempo, e é bem interessante. Então, quem muito quiser mais conteúdo, aqui está. São 2 livros muito interessantes sobre esse assunto. Ariel, contigo. É o seguinte, eu gostei muito que o pastor Isaac comentou ali que não é um super pecado, tal, essa parte valeu também, mas eu gostaria de pedir ao pastor Dominic que ele responda, até o pastor Isaac falou um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do silêncio de Jesus. Pelo seguinte, o silêncio de Jesus, pastor Dominic, não elimina a condenação que o Antigo Testamento fazia à homossexualidade? Absolutamente não. Eu tenho um pensamento que eu gosto muito que diz assim: quando a Bíblia silencia, sua imaginação não serve de substituto. Uau! Quando a Bíblia silencia, a nossa imaginação não serve de substituto. Então, o fato de Jesus silenciar, no sentido de não dizer explicitamente, olha, é pecado a prática da homossexualidade. Primeiro, Jesus não está lidando com crianças. A Bíblia foi escrita para pessoas maduras, é claro, uma criança pode entender, mas Jesus ele não precisava ficar, olha gente, agora eu vou repetir tudo que foi dito no Antigo Testamento para vocês entenderem. Não. Jesus não repetiu, a proposta de Cristo não foi repetir o Antigo Testamento de cor. Mas, conquanto Cristo não tenha dito explicitamente é pecado a prática da homossexualidade, ele não silenciou Cristo, ele gritou no que era o propósito de Deus, conforme está escrito em Mateus capítulo 19. Jesus diz o que ali? Não foi assim. Ele, porém, respondendo disse, 19 verso 4,
Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe unir-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, Jesus, ele precisa dizer mais alguma coisa? Dizem o ditado popular que para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Pois é. Então, Cristo, ele escancarou o propósito divino. Ele precisa explicar agora, ele agora tem que repetir, dizer, olha, aquilo que foi dito em Levítico, viu, gente? Só para ratificar aqui. Não. Pastor Eleazar, e o discurso de Jesus foi tão duro, ao contrário do que muita gente pensa, que Jesus liberou, foi tão duro que escandalizou o pessoal que ouviu e falou, se é assim, é melhor nem casar. Pois é. Ele falou, então tá, se é assim, casamento não é brincadeira, se você não aguenta o rojão, não brinque. Aí vira eunuco, vai pro celibato. Exato. Essa é a opção. E aliás, deixa eu ler, outra coisa que eu lembrei, pastor Omar, é que Jesus define o Gênesis como é o que Deus uniu, é o que Deus ajuntou. Essa é a união sancionada por Deus. E o caso do eunuco, eu só estou lembrando de coisas aqui, deixa eu falar. Manda bala. O caso do eunuco é interessante porque o eunuco, por definição, é o sujeito que não faz sexo. Na teologia queer, estão tentando encaixar o homossexual na figura do eunuco, como se fosse equivalente. Não, o eunuco é o sujeito que não faz sexo. Existem vários tipos de eunucos, né? Aí é uma discussão maior. Mas nesse texto, é o que não se casa. Se não se casa, não pratica sexo. Muito bom. Olha só, Isaac, como é que eu posso explicar para uma pessoa que Paulo, ele escreveu o que ele escreveu, e não influenciado por uma, sei lá, de repente uma moral judaica, ok? Mas que ele realmente escreveu inspirado pelo Espírito Santo e baseado no que Deus desejava que fosse sobre esse assunto. Porque em toda a Bíblia, Paulo é aquele que mais fala sobre esse assunto, né? Então, acho que essa pergunta é muito importante. Como é que eu posso saber que ele não estava sendo, assim, encharcado numa moralidade judaica? É simples, rapidinho, duas coisas. A argumentação dele é baseada em Gênesis, pode olhar em Coríntios e em Romanos, em 1 Coríntios também, é baseado em Gênesis. Na carta a Timóteo, ele cita, está na mente dele, os 10 mandamentos, pecados ali, são paralelos aos 10 mandamentos. Mas o argumento mais forte, pastor Elmar e pastor Ariel, é muito simples. Paulo ousou relativizar, vamos usar esse termo, a circuncisão. Ele fala na carta aos Coríntios, a circuncisão não é nada. Veja, um judeu falar isso da circuncisão, claramente, se Paulo estivesse relativizando a prática homossexual, ele teria sido claro. Ele foi claro na circuncisão. Ele não teria deixado isso no ar. Ele não deixou, né? Mas como alguns querem dizer, né? Ele deixou no ar. Não deixou. Paulo não teria problema nenhum em relativizar práticas judaicas. Ele fez isso com uma prática que não era uma prática judaica, uma prática instituída por Deus, a circuncisão. Muito bom. Olha só, nós estamos indo já para o final da nossa live e a gente vai dar um espacinho para que cada um fale alguma coisa para a gente tentar fechar esse assunto, ok? Então, começar por mim aqui. Olha só, qual o objetivo dessa live? O objetivo dessa live é olhar para o texto bíblico e permitir com que ele fale aquilo que ele quer dizer ao nosso coração. É esse o objetivo. Da mesma forma como eu busco no texto bíblico entender coisas como, por exemplo, questões de saúde, questões de dia de guarda, e uma série de detalhes a respeito do que Deus deseja que eu, como aquele que aceito Ele como sendo meu Senhor e Salvador, devo buscar entender esse assunto. Hoje, o nosso objetivo da live é exatamente esse. O que é que a Bíblia fala a respeito deste assunto. Agora, se você ficou com dúvida, se você quer acrescentar alguma coisa, se você quer que a gente possa ouvir a sua opinião, se você quer aprofundar o assunto, nós estamos completamente dispostos e abertos e nós vamos ser muito atenciosos em suas dúvidas. Ou seja, essa live, necessariamente, ela não termina aqui.
mas nós, como pastores, vamos estar dispostos a aprofundar esse tema até que nenhuma dúvida sobre isso fique no seu coração e na sua mente. Então, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. Beleza? Domini, contigo agora. Deixa eu só interromper o Domini. Domini, na tua fala, se você puder falar uma coisa legal, e eu só vou falar isso, que daí o Omar falou muito bem, eu não preciso, né, comentar. Se você fosse dar um estudo bíblico para alguém que tem uma luta nessa área, você começaria com Levíticos 18 ali, Toevá direto, como que você faria esse estudo bíblico? Se você puder incluir na tua fala aí, seria legal. Ok. Queridos, essa é uma excelente pergunta e eu poderia já realmente começar respondendo por ela. Como acolher uma pessoa na condição homossexual, uma pessoa que vive na prática da homossexualidade? Como que eu posso acolher essa pessoa? Como que eu devo tratá-la? Como você trataria qualquer outra pessoa? Como foi dito aqui na live, não é um super pecado, é um pecado como todo outro pecado. Então, quando você for abordar uma pessoa que tem, porventura, vive na prática da homossexualidade, você vai amar, respeitar, abraçar, acolher, falar de Jesus. Ai, pastor, e como é que eu dou o estudo bíblico? Então, quando você vai dar um estudo bíblico para uma pessoa que é heterossexual e que está vivendo com a namorada, vivem juntos, os dois vivem juntos, e você sabe que isso existe. Aí você vai dar o estudo bíblico. Qual é o primeiro estudo? Olha, vocês não podem viver juntos, porque a Bíblia condena vocês viverem juntos? Não. Você fala da Bíblia, a volta de Jesus, a lei de Deus, o cuidado com o corpo, enfim. Aí lá a pessoa diz assim, olha, eu quero me batizar. Aí você vai dizer o quê? Olha, vocês vivem juntos e tal. Aí você vai explicar que eles não podem viver nessa condição. E às vezes quando a gente vai dar o estudo para um irmão que é homossexual, o primeiro estudo que a gente vai dar, Jesus condena a sua prática. Às vezes ele até já sabe disso, ele não está querendo ouvir isso, ele quer ouvir, ele quer aprender da Bíblia, ele quer aprender de Jesus, ele quer aprender do amor de Jesus, porque se o amor de Jesus não for suficiente para fazê-lo abdicar da sua prática pecaminosa, nada vai conseguir. Então não é começar por Levítico, não. Você deve começar como você começaria com qualquer outra pessoa. E lembre-se, ame todas as pessoas, porque é o que Cristo faria. Muito bom. Isaac, contigo. Eu só queria destacar duas coisas aqui no final. Primeiro que a aceitação, eu quero falar para os jovens aqui, você, meu jovem, que milita nas redes sociais, cheio de boa intenção, a aceitação não exige desconstrução da Bíblia. Você não precisa disso. Jesus não fez isso. Jesus reafirmou o modelo do casamento de Gênesis, em Mateus 19, a ponto de escandalizar os próprios discípulos. Então, o primeiro ponto é esse. Você não precisa pisar na Bíblia para emular amor pelas pessoas. Você não precisa disso. O segundo ponto é para, talvez, alguém que esteja ouvindo aqui, luta com essa tentação. Ter atração sexual por pessoas do mesmo sexo, não define quem você é. Essa não é a sua identidade. A minha atração pela minha esposa, que é do sexo oposto, sexo diferente, não define a minha identidade. A nossa identidade, ela é definida biblicamente em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. A nossa sexualidade é uma parte interessante, importante da nossa vida. Mas não é o centro. Jesus é o centro. Amém. É isso quem nós somos. Ele define quem você é. E aí eu quero encerrar a minha parte aqui dizendo que existe uma literatura nossa, pastor Elmar, pastor Ariel, da Casa Publicadora, olha aqui, O Limite do Prazer. Um dos melhores livros sobre esse assunto é nosso, é da Casa Publicadora. E esse aqui é de um pastor que tem atração por pessoas do mesmo sexo. Um pastor que tem atração por homens. Deus é contra os homossexuais? É uma pergunta. O pastor Sam Alberry. E ele faz essa diferença. Você ter atração por pessoas do mesmo sexo não é quem você é. Uma parte da sua vida. E você vai ter que lidar com isso. Quem luta e está vencendo a tentação homossexual ou qualquer outra tentação sexual precisa entender isso. E quem conhece pessoas homossexuais também precisa entender isso. Em Cristo nós somos mais do que o nosso desejo sexual. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito bom. Obrigado, pastor Isaac. Ariel, suas palavras finais aí, antes da gente dar um tchau para todo mundo.
Olha, eu só quero louvar a Deus pela oportunidade de a gente falar desse assunto. A gente não vai terminar por aqui, né? A gente quer abordar de forma mais profunda, quem sabe numa outra live, mas acho que uma boa introdução e que Deus seja louvado. Obrigado aos amigos aí pelo conteúdo. E você que nos acompanhou, que Deus dê sabedoria para esse tempo que a gente vive aí tão desafiador, né? E ao mesmo tempo que todos nós tenhamos a coragem de ser puro no mundo de impuros, ser honesto no mundo de honestos e nos adequar à palavra de Deus. Amém. Muito bom. Gente, muito obrigado, pastor Isaac, pastor Eleazar. Vocês pararam o trabalho de vocês para estarem aqui, para poder compartilhar esse conteúdo e serem bênçãos na vida das pessoas. Valeu, Ariel, parceiro de muitas lives e muitos eventos. Que Deus os abençoe. E olha, gente, vamos compartilhar essa live. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão precisando ouvir sobre esse assunto, ter um maior esclarecimento de tudo que a gente colocou aqui. Eu gostaria de finalizar com João capítulo 3, 16. Porque Deus amou. Ele amou a quem? Ele amou ao mundo. Ele amou a todos. Ele nos ama profundamente, deseja salvar a todas as pessoas, mas ele também quer que a gente o aceite como Senhor, como Salvador, e que ele seja o nosso maior e único exemplo. Que Jesus e o Espírito Santo transforme quem somos para pessoas cada vez mais semelhantes a Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? E obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Senhor, porque tivemos uma live com muitos esclarecimentos. E obrigado porque sua palavra ela é clara sobre esse assunto. Que possamos permitir, Senhor, que o Espírito Santo coloque no nosso coração a tua vontade e que a gente coloque em prática aquilo que a gente está aprendendo. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, possa continuar abençoando o ministério do pastor Isaac, do pastor Eleazar, do pastor Ariel, o meu ministério também, e que possamos continuar sendo bênção na vida das pessoas. E, Senhor, abençoe aqueles que nesse momento estão com dúvidas. Que o Santo Espírito continue trabalhando no coração dessas pessoas e que todas as dúvidas, baseadas na Tua palavra, elas possam ser sanadas. Pedimos isso tudo em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém.